Olá pessoal, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie, assumindo mais uma vez o Instagram da Debra Brasil, para a gente começar aí mais um episódio do Debra Talks. Hoje o nosso episódio vai ser com a doutora Ana Paula Caio, nutricionista de Brasília. Essa é uma live que a gente vem esperando bastante para fazer. A gente sabe que nutrição é um tema com bastante dúvidas e perguntas. A gente espera conseguir responder bastante essas perguntas agora. Fazer aqueles recadinhos habituais. Lembrando que todos os episódios do Debra Talks, eles estão no nosso canal do YouTube, tá bom? É só acessar lá o canal. Não esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações, ok? A gente já tem 2 vídeos extras, a doutora Ana já tá aqui, só um pouquinho, vamos partir. A gente já tem 2 vídeos extras no canal, tá bom? A doutora Priscila deixou um vídeo extra que só vai estar no YouTube. Ei, Ana, boa noite. Abaixa um pouquinho a sua... Oi, Isso, tudo boa bem? noite. Boa noite. Tudo bem? Gente, hoje a gente vai ter o Luca aqui. Eu vou botar aqui o áudio. Bom, lembrando que a gente já tem 2 vídeos extras lá no nosso canal do YouTube, ok? Com a doutora Priscila, que deixou um vídeo extra falando sobre a pesquisa da Cristal. E a doutora Janine também tem um vídeo extra sobre coronavírus e epidermólise bolhosa. Então, esses vídeos, eles são exclusivos do canal do YouTube. Então, corre lá para assistir. Vai ter mais vídeo extra no canal. Toda semana a gente vai estar sempre postando, tá bom? E todas as lives estão no canal do YouTube, estão no nosso feed de notícia, no IGTV e também no site da Debra Brasil. E quinta-feira tem live também, tá bom? Dentro daquele contexto do projeto que a gente mostrou com o Leandro semana passada. Quinta-feira agora a gente faz uma live que vão ser com as mães da EB. Então a gente vai convidar algumas mães para conversar com a gente aqui ao vivo e passar um pouquinho da experiência. E agora com a Ana. Ana, muito obrigada por ter aceitado fazer mais Obrigada a essa. vocês. Lembrando que a Ana tem uma web também, ok? Tem uma web, né, Ana, que a gente gravou também, uma web aula sobre nutrição. Essa web está no site da Debra Brasil, ok? Então, Isso para mesmo. quem quiser informações também mais completas, tem uma super aula que a Ana deu para gente. Corre lá no site da Debra Brasil, procura por web aula, que vocês vão achar todas as webs, ok? Lembrando também que tem outros voluntários no chat. Então, se caso a gente não consiga responder a pergunta agora, durante a conversa, deixa a pergunta nos comentários, tá bom? Que aí os nossos voluntários vão tentando responder e ajudar. E é isso. Agora com a Ana. Ana, se apresenta. Quem que é a Ana Paula? E qual o envolvimento dela com a nutrição em epidermólise bolhosa e com a Debra Brasil. Primeiramente, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando, tá, doutora Rosalie? Adorei o seu convite do Leandro e da doutora Giannini. Para mim é sempre uma honra, eu fico bastante ansiosa, gosto de planejar tudo, porque, assim, trabalhar com EB para mim é super importante. Então, foi muito, muito bom esse convite, tá? Então, né, eu sou Ana Paula, eu sou nutricionista, sou formada aqui na Universidade de Brasília, né, eu tenho 25 anos de formada, né, já tenho um bom tempo. Trabalho no Hospital Universidade de Brasília. E como é que eu conheci a EB, né? Eu trabalhava no Hospital Universidade de Brasília e atendia ambulatório de pediatria e na área de nutrição. E uma colega que atendia as crianças com EB parou o atendimento, né? Ela começou um atendimento durante um período curto, mas ela teve que parar. E aí eu comecei a atender as crianças com EB. E aí foi que eu tive o primeiro contato com a epidermólise bolhosa. Foi dessa maneira, foi no atendimento de ambulatório de hospital universitário. Foi dessa maneira, porque
Assim, durante a graduação, eu não estudei esse assunto, não conhecia, nunca tinha visto uma pessoa com epidermólise. Então, apareceu ali e ali eu tive que começar a aprender, né? E o número de pacientes ali do ambulatório não era um ou dois pacientes, né? A gente chegou a ter 15 pacientes em atendimento lá no ambulatório do HUB. Então eu precisava muito ter conhecimento de como eu trabalhar com essas pessoas, o que que eu poderia fazer, o que que eu faço, né, do ponto de vista nutricional. E por causa dessas indagações minhas, né, eu comecei a estudar. Eu falei, eu tenho que estudar, tenho que ver quem é que fala sobre isso na área de nutrição. E aí comecei a pesquisar muito na internet, comecei a entrar em sites de publicação de artigos, e aí descobri que quem mais entende, assim, que fala mais da área de nutrição é o pessoal da Inglaterra, de Londres, né? E, e aí eu me interessei, eu falei, eu vou estudar, vou fazer contato com esse pessoal, e comecei primeiro aqui na UNB, né? Fiz contato com a equipe de nutrição, com os professores aqui da UNB. Falei do meu interesse em fazer pesquisa em EB para poder aprofundar mais o conhecimento, porque eu vi que tinha pouca informação sobre isso, né? E os professores daqui me aceitaram de braços abertos, que é a professora Eliane, a professora Kênia, que é da pós-graduação da nutrição humana. E aí eu comecei a fazer o mestrado, fiz 2 anos de mestrado na área de EB, e aí me apaixonei, gostei muito. E falei, não, vamos continuar, porque eu tenho mais coisa para aprender, né? E aí, na parte do mestrado, a gente procurou trabalhar dois pontos que me chamavam muita atenção, que era o crescimento das crianças com EB, né? Que a gente notava, eu atendia no ambulatório e notava que as crianças não cresciam na curva da OMS, né? Elas cresciam, mas cresciam ali no percentil 3, no percentil 1. E por que que acontecia isso, né? Então, um dos temas foi esse, e também a gente foi avaliar o consumo alimentar dessas crianças, quanto que essas crianças consumiam de energia, de proteína. Então, aí a partir disso, eu fiquei mais interessada ainda, né? E falei, vamos continuar estudando, e aí fui para o doutorado, também fiz doutorado na área de EB, e aí foi uma coisa mais específica, a gente foi entender como é que era o gasto energético dessas crianças. E aí eu tive a oportunidade, que eu acho que eu já te falei, né, de passar um tempo no hospital de Londres, né, que eles têm 400 crianças com EB. Então, enquanto aqui eu atendia 15, lá eles atendem 400 crianças com EB, né? Eles são referência. E então, assim, eu tive a oportunidade de aprender bastante. Então, essa aqui é a Ana Paula que conheceu o EB dentro de um ambulatório, mas me interessei em estudar, em aprender. E até hoje leio bastante, né? Ainda estou dentro do grupo de pesquisa aqui da universidade. É isso. Ana, quando você falou que conheceu, eu acho que tem outros voluntários aqui na live com a gente, é uma história que é quase que comum a todos os voluntários, né? A gente tem esse primeiro contato de forma tão inesperada e se envolve, né? E cai de cabeça e quer aprender mais e quer saber mais e se É apaixona, verdade. né? E mergulha fundo e reaprende, porque na verdade a gente está nesse constante processo. E Londres, né, como você falou, é a Débora mais antiga do mundo, foi onde foi fundada a primeira, na verdade. Então, em Londres, eles têm uma super experiência, não só com nutrição, mas com todo tipo de cuidado e com pesquisa. Né? Eles têm os 2 hospitais lá, são referência mesmo em cuidado e pesquisa no mundo da EB. É Ana, verdade. não é E verdade? só para complementar uma coisa, então, não só eu, né, outros profissionais que trabalham no HUB também vivenciaram isso, né, de ter o primeiro contato dentro do ambulatório, né? E aí, a partir desse interesse, que não foi só meu, que também é dos outros profissionais, a gente conseguiu montar uma equipe multiprofissional dentro do HUB. A gente está engatinhando, está aprendendo, mas a gente já tem uma equipe de profissionais para o atendimento das pessoas com EB. E, assim, também para a gente é muito importante isso. Vamos só
contextualizar para quem não sabe, a HUB é o Hospital Universitário de Brasília. De Brasília. Isso? Isso. E aí Brasília acaba atendendo muitos pacientes de outros estados próximos, não é, Ana? Acaba que de vez em quando tem paciente de outros estados que acabam indo para lá por conta de ser um hospital universitário. E também falar que eles têm uma associação que é a associação mais antiga do Brasil. É verdade. É a associação mais antiga do Brasil, então eles têm toda esse tempo, né? A Dona Yolanda, a própria Ana Carolina, que a gente já citou aqui outras vezes, né? Então, que é tão ativa na Débora Internacional. Então, assim, eles têm esse tempo aí, esse chão, essa estrada, né, Ana? É verdade. E assim, eu tenho muito apoio da associação aqui em Brasília, então, para mim também isso é muito importante, porque tudo que está acontecendo com os pacientes, quando nasce uma criança, que às vezes a gente não sabe no hospital, mas a associação entra em contato, comunica. Então, assim, a gente tem uma parceria muito boa, viu? Muito, muito legal isso. Ana, vamos começar a falar do nosso tema, né? Para Vamos. quem também não sabe, quem não teve a oportunidade de ver no nosso feed de notícia, essa semana que passou, a gente publicou o informativo sobre nutrição, né? Que teve a revisão da Ana. Na verdade, a gente estava esperando essa revisão finalizar, né, Ana? Essa publicação sair, para que a gente pudesse, então, fazer essa live, esse episódio do Debra Talks, com esse informativo já pronto e revisado por você, né, que ajudou aí nessa tradução, na revisão. E para quem não viu, vejam, é um daqueles documentos que a gente tem que imprimir, plastificar, botar na espiral, botar na bolsa dos documentos, levar para o médico, para o seu nutricionista, para ele poder entender melhor o que é nutrição em EB. Né? Então, esse informativo está bem abrangente, está bem legal mesmo. Legal, está super legal e completo. Então, quem não leu, leia, tá? Leia, baixe, grifa. Então, assim, a gente teve várias perguntas, a gente separou alguns tópicos, né, gente? Então, o infográfico está bem completo, leiam, deixem suas dúvidas, depois a gente tenta encaminhar para a Ana para responder. Mas a gente conversou algumas coisas, né, Ana, antes, que a gente queria trazer, talvez para complementar o que a gente conversou no infográfico, colocou no infográfico. E eu acho que o primeiro tópico, e dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, tem em relação à epidermólise bulhosa, a gente conversou com a doutora Giannini sobre eles serem ou não serem grupo de risco, o que faz eles serem grupo de risco. Mas existe algum alimento que vai trabalhar a imunidade? Olha, se eu for falar assim especificamente para eu vou usar algum alimento que vá reduzir o meu risco de ter o coronavírus, não existe, tá? Ainda não se conhece, né? Eu não vou falar que não existe, então ainda não se conhece. Então, porque a gente vê muita informação, shot, suco de tal coisa, então a gente vê muita informação na internet, só que a gente não tem nenhuma comprovação científica com relação a algum alimento específico que ele vá melhorar a imunidade para a pessoa não adquirir o coronavírus, tá? Então, especificamente do coronavírus. Com relação à melhoria da imunidade, a gente sabe que se você tiver uma alimentação boa, natural, você consegue adicionar alguns alimentos, prebióticos, probióticos, você consegue ter uma melhoria da sua imunidade. Só que isso não é uma situação pontual, isso é um trabalho que você vem fazendo. Você tem que estar sempre com uma alimentação boa, você tem que estar bem nutrido. Né? Então, assim, a pessoa que ela não tem um bom estado nutricional, ela não vai ter um bom estado para defesa de doenças. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que ter um bom estado nutricional. Para você ter um bom estado nutricional, você tem que ter uma boa alimentação. E aí, o que você pensa que é uma boa alimentação? É uma alimentação rica e variada em todos os nutrientes. Tá? Então, assim, específico, a gente não vai ter nada que vai melhorar a imunidade, um alimento único. A gente tem um conjunto que é uma alimentação
que isso melhora o seu estado nutricional e você vai ter um melhor poder de combater doenças. E é isso que a gente conversou, inclusive, na live com a Janine, que a pessoa com EB, por si só, ela não tem um risco aumentado. Mas quando você coloca na balança a anemia, a desnutrição, você começa a aumentar esse risco de complicação. Então, a gente pode falar que a alimentação balanceada, ela tem esse papel de proteção. Sim. E assim, falar assim, alimentação balanceada. Aí as pessoas, o que é alimentação balanceada, né? Que é a dúvida, É pesada, né? Tipo, a alimentação pesada, não? Você não pesa, né? Falar assim um pouquinho do que acontecia antes, né? Quando eu comecei a estudar, para a gente poder passar informação para as pessoas do que era uma alimentação balanceada, a gente usava alimentos construtores, alimentos reguladores. Depois isso deu uma evoluída, e aí, eu não sei se vocês ouviram falar, mas aí tinha uma pirâmide dos alimentos, né? Que a base da pirâmide eram os alimentos que você tinha que consumir em maior quantidade, e o topo da pirâmide eram os alimentos que você tinha que consumir em menor quantidade. Agora, para a gente entender o que é uma alimentação saudável, boa, a gente tem uma maneira mais simples, né? Que é você dividir os alimentos nos alimentos que são os alimentos in natura, né? Os alimentos que são pouco processados e aqueles que são muito processados. Então, você tem que procurar comer os alimentos que são mais in natura. Aqueles alimentos que ele está na mesma forma que saiu da natureza. Então, vamos dizer, o milho, a espiga de milho, é um alimento in natura. Ele está na forma que você conhece quando ele sai da natureza. A lata de milho, o milho em lata, ele já tem algum grau de processamento. E se você pegar um salgadinho que foi feito de milho, que é esses salgadinhos amarelos, né? Esse é ultraprocessado. Você olha para o salgadinho e você não enxerga mais o milho. Então, assim, para você entender o que é uma alimentação mais saudável, sempre procurar utilizar esses alimentos que são mais in natura, que estão mais próximos do como sai da natureza. Essa é assim, uma coisa simples para você no dia a dia poder trabalhar isso. Ana, a gente quem leu o infográfico, vê sugestão até de cardápio lá no final, tem uma sugestão do que fazer. E a gente que trabalha com pessoas com EB, que escuta mães, relatos de mães, de pessoas que cuidam, a gente sabe que a alimentação é um problema. Porque quando ele tem a forma mais severa e que o alimento ele precisa ser mais processado, mais amassado, mais batido, por vezes ele muda a forma, muda o contexto, e isso tem muita relação com apetite, né? Eu particularmente li o infográfico, eu achei muito legal as fotos, a foto da Cristina Pliego e do Felipe, né? Comendo, sujando, tocando. Isso assim, a gente sabe que é muito importante. Se você agora pudesse dar uma sugestão de como essa mãe, assim, fazer de repente uma lista de compra, de como que ela vai conseguir comprar isso, armazenar da forma adequada para ela ir usando de formas diferentes isso para a alimentação dessa pessoa com EB, que precisa ter um alimento mais amassado, mais batido. Como é que funciona isso? Assim, a primeira coisa é a gente tentar fazer a alimentação da criança, vamos falar da criança com EB, que é o que eu trabalho, próximo do que está sendo feito em casa, o almoço da família. A gente não vai procurar fazer um alimento totalmente diferente. A família está comendo um tipo de alimento, um prato no dia, a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente. É importante que a gente mantenha o cardápio que foi pensado naquele dia para a alimentação da família, é o que todos vão comer. Tá? Não tem exclusão. A ideia é pensar dessa maneira. A ideia é inclusão. É incluir essa criança na rotina da família. Fazer algumas diferenças, mas incluir na rotina. Isso mesmo. E assim, se a consistência daquela refeição não está adequada para a criança não consegue ou ainda não consegue, a gente vai mudar a consistência. E aí a gente também não vai para aquela última situação, eu vou liquidificar tudo. A gente vai amassar bastante. Então vai depender
como a criança vai aceitar. Então, a gente tenta amassar, ou amassar muito, e se não der, vai liquidificar. Outra situação importante é assim, não fazer tudo batido junto, né? Então, hoje a refeição é arroz, feijão, tem uma abóbora e tem um frango. Aí, muitas vezes, a gente junta tudo, liquidifica e fica Sim. aquele Você não sabe o prato que que com é. aquele tudo junto, não sabe o que que é. Então, todos os alimentos, eles têm que ser amassados ou liquidificados separadamente. E tem que ficar no prato da criança de maneira separada, para a criança poder enxergar o que ela está comendo, ver que o que ela está comendo é igual ao da família dela, Cor, né? textura, sabor, Cor, tudo isso, né? textura, sabor. Então, ela vai, né, vai ter todas essas sensações junto com a família. Não, e isso é super importante, porque ela tem uma experiência, né, de alimentação. E nessa introdução da alimentação, quando a criança está mudando, é muito importante que ela tenha essa experiência, né? Sim, e sempre, né? Sempre tem que fazer desse jeito. O que essa questão também. Aí tem às vezes alguns dias que a gente não vai conseguir, né? Um prato que a família fez por algum outro motivo, que não, realmente não dá para a criança comer, a consistência, ou se não dá para amassar alguma coisa dessa maneira. Então, assim, a gente tem que fazer naquele dia algum alimento diferente. Não tem jeito, mas é sempre pensar de fazer o alimento, a refeição, que todos possam comer. O principal é isso, tá? Pensar Entendi. sempre dessa maneira. Então, a gente já conversou que é importante ter essa diferenciação, por cor, textura. Consegue fazer algum tipo de suplementação em casa? A gente sabe que as pessoas não estão conseguindo sair agora, de repente, para comprar, as lojas estão fechadas, não estão conseguindo achar. Se alguma forma da gente conseguir aumentar esse aporte calórico, esse aporte proteico nessa alimentação mais natural, menos processada? Tem sim, com certeza tem. Ah, Assim, a gente. rapidinho, a Inca fez uma pergunta ótima. Antes da gente entrar nessa, para bater separadamente, ela precisa juntar algum líquido? Eu sei essa resposta, mas eu vou deixar você responder porque eu li no infográfico. Você opta por bater com água, leite? O que você coloca para poder bater esses alimentos aí para oferecer para essa criança? A água é a última opção, tá? Então a gente vai depender do tipo de alimento, mas você pode usar, se você fez alguma sopa, você guardar a água da sopa, das sopas anteriores, aí você vai ter uma água rica em vitamina e mineral. Você pode acrescentar leite de coco, você pode acrescentar leite mesmo, creme de leite. Então, porque aí você está acrescentando proteína e está acrescentando energia. E o sabor fica bom. Então, leite, creme de leite, iogurte também dá para acrescentar. São alimentos que você consegue enriquecer do ponto de vista calórico e energético, e também você agrega sabor ao alimento. Então, essa pergunta é ótima, porque tá bem legal isso lá no infográfico, que a gente precisa acrescentar leite de coco para poder melhorar, aumentar esse aporte calórico e proteico. E a gente volta, então, para esse suplemento aí mais natural que a gente possa incluir na alimentação desse paciente. Na verdade, se você acrescenta água para amassar ou para liquidificar, você está reduzindo a oferta energética para a criança. É isso que você está fazendo, porque ela vai estar ingerindo aquele alimento, mas uma parte do que ela está ingerindo é água. Então, a gente vai estar oferecendo menos energia e menos proteína do que a gente está... E para suplementar? Sim, a gente já bateu aí com leite, botou alguma outra coisa, como o caldo do legume, né? Fez a sopa, separou aquele caldo para usar para dar essa batida. E em relação à suplementação, existe alguma coisa que a gente consiga fazer também em casa, de forma mais natural, para conseguir dar esse aporte maior? É nessa linha mesmo, Rosalie. Tá. Porque assim, o que a gente tem de suplementos hoje? A gente tem os suplementos líquidos, né? Que eles parecem um iogurte, né?
Então, assim, em casa, se eu tenho um iogurte, eu vou bater o iogurte com fruta e vou acrescentar leite em pó dentro do iogurte. Então, eu vou estar Hum, acrescentando proteína e caloria, e com a fruta eu vou estar acrescentando mais vitamina e mineral. Se eu for fazer uma vitamina, então eu acrescento ou creme de leite, ou leite de coco, ou leite em pó dentro da vitamina, para poder estar oferecendo mais energia e mais proteína. É sempre nessa linha. Aí a gente vai e depender deve ficar muito uma do que. delícia, né? Você pega um iogurte, bota um leite em pó, bota um creme de leite numa comida, já melhora, fica mais gostoso, a textura muda, né? Fica mais saboroso, mais cremoso. Com certeza. O importante, assim, a depender da criança, vou falar assim específico para a criança com EB, né? É que ela tem que ser acostumada desde pequena a comer, a ingerir esses alimentos dessa forma hipercalórica. Porque se ela não está acostumada a ingerir, quando você faz um alimento assim, né, acrescenta várias coisas, realmente o sabor muda, mas a digestão muda também, porque ele fica um pouco mais, né, pesado, você se sente mais cheio. Então, assim, o ideal é que você acostume a criança desde pequena dessa forma, porque assim, se você já sabe que é um tipo de EB que vai demandar um gasto energético e proteico muito alto, a criança já tem que ser acostumada com essa ingestão alta, então essas manobras você já tem que fazer no dia a dia mesmo, sabe? E assim, a gente tá nessa época do coronavírus e as crianças continuam nascendo, a gente continua tendo bebês, inclusive encaminhando o nosso kit borboletinha. Tem alguma contraindicação ou algum problema em relação à amamentação? E também queria falar um pouquinho da amamentação depois com você em relação, eu sei que tem um tópico lá no informativo sobre isso e foi muito bonito de ver as fotos e as mães falando. Então eu queria conversar um pouquinho com você sobre a amamentação. Tem contraindicação? Vamos supor, Tá, alguma dessas nossas mães aí que estão saindo, então com um bebê menor que ainda mama no peito, né? Ainda tem essa fase. E aí, como é que a gente faz? então, essa semana eu fiz até um levantamento assim do que a gente tem publicado de artigos e comunicados, né? Porque sobre o Covid também a gente está tendo muito comunicado, porque é uma maneira rápida de informar. Uhum. Né? Então, assim, sobre Covid, a gente tem em torno de 15 mil publicações entre artigos Uau. e comunicados. E da parte de amamentação, a gente tem apenas 8 publicações sobre amamentação. Dessas 8 publicações, a gente tem uma que é uma revisão das que foram publicadas, das 7 que Das foram sete. publicadas. E aí ela já anotei que é um estudo, é uma revisão que foi feita na Itália, né? E aí eles avaliaram várias coisas. Dentro delas, eles avaliaram a presença do vírus no leite materno. Tá? Foram avaliadas mais ou menos 70 mães desses 7 estudos, né? Uhum. E não foi encontrado o vírus no leite materno. Opa, Tá? É. Então, bom. assim, e o que eu estou falando o que temos até hoje. Amanhã, né, como é tudo muito novo, pode ser que venha alguma informação nova, né? Então, assim, alguns órgãos, né, a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde, não indica que a mãe suspenda o aleitamento materno, tá? O Uhum. aleitamento materno é para ser mantido, mesmo se a mãe ela tenha sintomas gripais, ou ela tenha tido contato com alguém com Covid, ou ela esteja com Covid, não é indicado que a mãe suspenda a amamentação, porque os efeitos do bebê mamar são muito maiores do que o risco em contrair o coronavírus, porque ainda não tem nenhuma comprovação, tá? Mas aí é indicado o que a mãe tem que fazer, né? Primeiro, a mãe tem que estar em condições clínicas de amamentar, né? E ela tem que querer amamentar. Então, se tem essas duas coisas, porque às vezes a mãe está doente, por mais que a gente informe que pode amamentar, ela se sente insegura, né? Então, assim, a gente tem que respeitar muito como a mãe vai entender isso. E aí, então, é usar a máscara, que é a orientação para todo mundo, né? Essa máscara tem que cobrir O todo o nariz. nariz e todo o queixo, né?
Lavar as mãos mais ou menos durante 20 segundos antes de pegar o bebê para amamentar e depois de pegar. Caso a mãe tussa ou espirre na máscara, aí ela tem que trocar a Trocar máscara. a máscara. Se por acaso a mãe quiser tirar o leite e pedir outra pessoa para dar, porque também está preocupada, é uma mãe que está com Covid e não quer amamentar, ela também pode fazer isso. Aí a gente indica que a mãe não dê em chuquinha nem em mamadeira, né? Então é para ofertar o leite num copinho ou na colherzinha. E a pessoa que for ofertar o leite, ela tem que ser uma pessoa que esteja orientada como ofertar esse leite para a criança para não correr nenhum risco de engasgo. Sim. Tá? Então, Então, assim, é muito importante porque a gente sabe que a amamentação é um tópico que para as pessoas, para as mães que têm filhos com EB é difícil, né? O começo é sempre uma descoberta, já é uma descoberta você amamentar o seu filho. E aí, quando ele possivelmente tem lesões na boca, na língua, né? Durante a amamentação você tem que pegar ele precisa acoplar e fazer todo aquele movimento de sucção, né? A gente sabe que é um momento mais difícil, né? Então a gente não pode parar e não deve parar isso, porque é muito importante. Esse leite vai com o anticorpo da mãe, né? Vai com proteção para o bebê. É um momento é a primeira essencial. vacina, né? A gente não fala que a primeira vacina do bebê é o leite materno, é isso É um mesmo. momento de ligação que é muito importante para essa família. E aí, entrando agora no informativo de nutrição, que tá maravilhoso, gente. Por favor, leiam, baixem, gravem, grifem. Tá muito legal esse informativo mesmo. A parte da amamentação tá super completa, com fotos de mães, de crianças mamando. E você falou uma coisa que eu já tinha até grifado, sobre o ganho de peso. Porque também é assim, a mãe começa quando o bebê nasce, passou da gestação, tem aquela primeira expectativa do bebê que nasceu com EB, depois conseguiu amamentar, aí vai na consulta do pediatra e aí não tá ganhando peso. Poxa, tá fazendo tudo certo, tá mamando, de repente já tá suplementando conforme a orientação, mas não tá ganhando o peso daquela curva da OMS, aquela curva que a gente tem que entrar ali naquele percentil. Como é que funciona isso para crianças com EB? Pois é, a gente não tem uma curva específica para criança com EB. E assim, até hoje eu ainda tenho minhas dúvidas se realmente deveria ter uma curva ou não, tá? E assim, é claro que nem todos os tipos de EB eles vão, Sim, né, vão ter um comprometimento nutricional, mas aqueles tipos mais graves que a gente sabe realmente que tem um comprometimento nutricional, o que eu tenho observado é que realmente as crianças não crescem dentro daqueles parâmetros da curva, né? Então, que aí lá mostra que tem que estar acima do percentil 3, né? E o que eu tenho feito, que a gente tem feito aqui, é ver o estado geral da criança. Eu preciso que a criança esteja ganhando peso. Ela não está ganhando peso dentro dessa curva, mas é uma criança que está crescendo. Ela está ganhando altura, está ganhando peso, o desenvolvimento está bom. Então, se ela está atendendo isso, a gente vai tranquilo. Tá? Mas assim, eu não fico ali presa em estar dentro da curva, é porque acaba gerando uma frustração para mim e uma frustração isso. para a família. Exatamente. Gera uma frustração porque você vai naquela consulta com aquele pediatra que não está habituado a lidar com epidermólise bolhosa nas suas formas mais severas. E aí ele fala: olha, mãezinha, você está fazendo tudo certo, mas ele não está ali naquela curva que ele deveria estar, né? E esquece de ver que se ela está crescendo, se ela está ativa, se ela está se desenvolvendo, né? Isso aí é o que importa. Eles têm uma curva diferente, né? Eles vão ter um gasto calórico maior, uma necessidade calórico-proteica muito maior, e às vezes eles crescem um pouquinho mais lentamente do que aquela curva, né? Que não foi feita para a exceção, para a raridade. Ela É. foi feita para a maioria da população e não leva em consideração essas diferenças, né, Ana? Não, acho que você conseguiu resumir. É essa situação mesmo. As crianças com EB, elas vão ter um gasto muito maior do que a criança que não tem EB.
Então, principalmente esse gasto com a cicatrização, né? Então, todo dia aparece uma lesão e o corpo tem que remover proteína para cicatrizar. A pele está Sim, aberta. Quando a pele está aberta, o tá seu perdendo corpo líquido. gasta mais energia para manter a temperatura Sim, corporal. também tem isso. Então, né, esse líquido que sai da lesão, então ali você perde proteína, você perde minerais. Então, o corpo, a primeiro momento, ele dá preferência para resolver essa situação, ele dá preferência para cicatrizar, para recompor a pele. Depois, o corpo vai dar preferência, vai pensar no crescimento. Então, Então, a ordem que acontece é essa. então o que fica assim é mães não fiquem ansiosas para que seus filhos entrem nessa curva. Essa curva não foi feita para eles, né? Essa curva foi feita para a maioria da população e nem todo mundo que está fora da curva ele vai estar com algum problema, né? Então o que a gente precisa é avaliar toda a história, né? Olhar o filme e não a foto do momento. Sim, é uma avaliação, como você falou, é individual, tá? Se a gente tem uma criança com EB, né, do tipo distrófico recessiva generalizada, que está dentro da curva, é maravilhoso. Nossa, A gente consegue, tá certo. Mas se não consegue, está dentro da curva, mas se a criança está bem, está crescendo, tem poucas intervenções, é uma criança que usa pouco antibiótico por tá ano, porque então ela ativa. quase não tem infecção, o sistema imunológico também está conseguindo combater. Então, a gente tem que avaliar isso tudo. Outra coisa que eu gostei bastante do infográfico, que também é uma dica para quem não tem tanta experiência, é usar a mesma balança e pesar sempre da mesma forma, né, Ana? Porque pode ter mudança. Às vezes está com um dia que está com mais curativo, outro dia que está com menos curativo, botou numa balança que é diferente, e aí muda tudo. E outra coisa importante também é que as balanças, principalmente balança dos serviços, né, elas têm que ter uma manutenção periódica, a Ah, manutenção que a gente chama de manutenção preventiva, porque também não adianta eu estar achando que eu estou pesando a mesma balança, se essa balança não tem uma manutenção preventiva, ela começa a desregular, porque às vezes pesa muitas pessoas também, né? então, sempre que a gente vai na consulta, a gente tem que desconfiar de vários fatores, né? A gente tem que ver se a balança está certinha, se foi calibrada, se está com o mesmo número de curativos, né? Tem tudo isso. Às vezes a criança É, saiu de uma infecção recente, por isso comeu um pouquinho menos ou perdeu um pouquinho menos de peso, mas vai recuperar lá na frente, né? Então a gente tem que e olhar o filme e não a É, foto. é, é sempre isso. A gente tem que estar acompanhando e ver a história. Não dá para isso que você falou, não dá para a gente tirar um retrato ali e fazer alguma conclusão. É. Isso. E, gente, eu vou falar de novo do infográfico, porque tem tanto relato legal. Eu vi o relato da Jéssica e da Inca, que inclusive estão aqui com a gente nessa live. E, assim, o relato do pensar no agora, assim, né? Será que lá na frente ele vai entrar na curva? Será que ele vai. Assim, o agora, ele está ativo, está desenvolvendo, está aprendendo, né? Está cicatrizando, não está com infecção, tá comendo. Isso é tão importante, né? Para quem lida com EB, né, Ana? Você que tem muita experiência aí com epidermólise bolhosa, também com não epidermólise bolhosa. Introdução alimentar em criança não é fácil, né? Depende da criança, depende da família, depende de um monte de coisa. Mas deixa eu só falar uma coisa, Tá. você, ai, agora me fugiu, você comentou que você tinha falado antes que me chamou a atenção? Dos relatos da Inca e da Jéssica. Ou então da balança, dos vieses, que as mães têm que se preocupar com várias coisas quando vão e ver aquele peso. Ah, meu filho perdeu 200 gramas de uma consulta para outra e a mãe já fica mais preocupada. E às vezes a criança teve uma infecção há pouco tempo, às vezes está se recuperando, acabou de sair de um episódio que ela Ah, teve que tomar um lembrei antibiótico. o que eu ia falar. Assim, porque o que tem, né? A gente nasce com uma programação para a gente, né, que depende dos nossos pais, qual vai ser a minha altura, qual vai ser o meu Ah, peso, a gente já é programado, né? Só que quando a gente chega aqui, a gente sofre a influência do meio, né? Então, se eu tenho alguma doença, se eu tenho muita oferta de alimento, né? Então, a gente sofre a influência do meio, né? E aí vai ter o nosso resultado final de nosso peso, nossa altura. Assim, para as crianças com EB, os estudos que a gente tem até hoje, a gente tem observado que
o comprometimento da altura, realmente ele vai acontecer. Então, se até por volta dos 4 anos a criança não vem com a altura comprometida, assim, ela comprometida que eu estou falando no sentido de não estar naquela curva da OMS, ela não vai alcançar lá na frente a curva. Entendeu? A gente já tem que ter um entendimento que ela vai ter o padrão de crescimento próprio dela. Entendeu? Sim. Se ela está com 4 anos, 5 anos, eu não vou falar, então pode ser que mais para frente ela vai entrar na curva, porque já teve realmente um comprometimento de altura. Eu acho que o Tá? mais E aí esse importante aí comprometimento acontece muito cedo mesmo. eu acho que o mais importante aí, então, é que a gente falou, é para essas mães, a gente conseguir passar essa informação para elas não criarem uma expectativa, né? Ficarem Sim, sempre esperando, e quando que a gente já sabe que, na verdade, lá na frente, talvez ele não alcance essa altura. Então, para fazer a gente poder comparação com acertar a os irmãos, expectativa. com ninguém. Cada um é um ser individual, É né? E próprio. até uma criança com EB, ela vai às vezes você vê duas crianças com EB da mesma idade, né? E a gente fica esperando que tem o mesmo peso, tem aproximado, mas isso é tudo muito individual, porque vai depender Muito. de tudo que está acontecendo na vida daquela pessoa, da extensão do corpo que está atingido por bolhas, se é uma criança que tem mais infecções durante o ano ou não. Então, isso tudo vai influenciar no crescimento da criança. Ana, tem algumas perguntas que a gente queria fazer. A gente já está 40 minutos conversando, passa super rápido. Mas É teve uma verdade, pergunta, isso eu falei. né? Teve uma pergunta aqui no chat e eu também vi no infográfico. A gente Sim. consegue congelar essa alimentação? Porque assim, a gente está nesse momento fazendo comida, né, para a família e tá difícil, tá sem ajuda em casa e precisa deixar alguma coisa pronta. A gente consegue, então, fazer isso mantendo a qualidade e toda aquele nutrição, né? Todo o aporte nutricional, vitamina, mineral, tudo que a gente precisa. A gente consegue? Consegue, consegue. Eu vou falar do mesmo jeito, congelar para todo mundo da família, tá? Na Uhum, inclusão. Não vou falar congelar só para criança com EB. Então, tá. assim, a gente pode pensar no que é mais natural, o que a gente tem que estar consumindo em grande quantidade, que são os vegetais e as frutas, né? Então, a gente pode. Tem um método que eu não sei se você já ouviu falar, que chama o método de branqueamento. Ah, Você sim. já ouviu falar? É. Então, o que é esse método, né? Você colocar o alimento numa temperatura alta, depois numa temperatura fria e congelar. Então, vamos dizer, batata, você vai partir a batata em tamanhos aproximadamente iguais, né? Nas porções que vocês já usam em casa naturalmente. E aí você vai ter uma panela com água fervendo e do lado você vai ter um recipiente com água fria e gelo. Você vai colocar essa batata dentro dessa panela com água fervendo, vai deixar por um tempo, vamos dizer aproximadamente 1 minuto. Então a gente tem tabelas que orientam o tempo a Tinha, depender do legal. vegetal, tá? Eu tenho o Você nome tem aqui essa do. tabela? Depois a gente pega essa Tenho. tabela. Eu vou dar o nome de onde as pessoas acham, mas eu tenho a tabela também. Tá. Então, você coloca nessa água fervendo, vamos dizer, por 1 minuto, tira da água fervendo com uma escumadeira, uma peneira, e aí coloca rapidamente na água fria. Na água, acho que é essa água que você deixou com gelo, você vai deixar Uhum, pelo mesmo tempo que você deixou, e ali você tira novamente e você vai acondicionar ou em potes ou em saquinhos. Você enche uhum. bastante, coloca ali a data e vai para o congelador. Então, com isso, você vai congelar a água que tem dentro do alimento e aí você vai reduzir a proliferação de bactérias, ela vai acontecer de uma maneira mais devagar, porque você fez esse processo. Ah, Então, você legal. consegue congelar esses alimentos por até 3 meses. É até importante porque, assim, se você não, para você não ficar indo toda semana no mercado, né, nesse Comprando. momento que a gente está, né, quem tem um filho com EB, para a mãe ou o pai não ficar indo toda vez ao mercado, pode comprar uma quantidade maior de vegetais, somente quem tem bebê que quer fazer, né, Capim, introdução, diversificar. isso. Então,
pode fazer esse método, congela e aí fica em casa só abrir as porções. E a batata que você tirou ali, você não faz para a criança, mas você faz para todo mundo. Para todo mundo. E Ana, eu vou usar isso aí para fazer uma pergunta que apareceu no site, lá no Instagram. Pessoas com EB, crianças, eles têm alteração do paladar? Pois foi super importante essa pergunta que você está me fazendo, porque a cada dia eu descubro mais coisas, mais aspectos nutricionais na EB que eu não conhecia. E eu recebo alguns artigos, eu coloquei lá a busca para sempre que aparecer algum artigo novo sobre epidermose, eu receber no meu e-mail, né? E no mês, se eu não me engano, foi no mês de abril, me chegou um artigo falando sobre um diagnóstico clínico, né, da epidermose distrófica recessiva, através da avaliação da ausência das papilas gustativas. Uau! Então, assim, então a pessoa, a criança que tem EB, né, do tipo distrófica recessiva, ela tem a ausência de papilas gustativas. Eu não cheguei a ler o artigo, eu só li o resumo, mas então, não sei se, provavelmente não é ausência total, mas é uma ausência parcial. Somando a isso, quando a gente tem bolha na língua ou na boca, também tem esse prejuízo, né? Então, a gente tem realmente um prejuízo do paladar, juntando com toda a situação difícil que às vezes é de se alimentar, né? De uma boca com lesões internas, de uma boca que ela não abre, não tem uma amplitude Muita abertura grande, bucal, né? Para a gente colocar um garfo, uma colher, para a criança morder um alimento. Então, os dentes, né? Que às vezes os dentes têm que ter um cuidado maior, né? Então, sim. juntando a isso, a gente ainda tem essa situação que, para mim, eu aprendi esse ano, foi nova. Então, é a ausência das papilas, que também influencia no apetite da criança, porque se a criança não está sentindo o gosto do alimento, o interesse dela reduz. Reduz. Então, assim, eles podem sim ter alteração do paladar. Eu também achei super interessante essa pergunta e por isso eu vim te perguntar para aprender também. Ana, a gente que trabalha, que conhece assim, pessoas com EB, a gente ouve muito falar sobre suplementação e o uso da suplementação a gente conversou lá em cima, a gente já orientou como fazer de forma mais natural, acrescentando de repente o leite em pó, o creme de leite, mas a gente também tem o uso do suplemento industrial, aqueles suplementos de forma indiscriminada que você vai na farmácia, aquele mesmo que a pessoa toma para malhar, para crescer, ele quer dar para a pessoa com EB. Existe essa diferença? Sim, né? Primeiro, existe a diferença do que é suplemento nutricional para criança e o que é suplemento nutricional para adulto. A gente tem suplemento nutricional para o bebê, a gente tem para criança Sim. E a gente tem para adulto. Então, a primeira diferença é essa. E aí, os suplementos nutricionais, a gente vai ter alguns que são hipercalóricos. Então, em um potinho de 200 ml, você vai ter 300 calorias, vai ter 400 calorias. Você tem os suplementos que eles são hiperproteicos, então tem a grande quantidade de proteína. Você vai ter o suplemento que tem proteína hidrolisada. Então, assim, a gente tem uma gama enorme de suplementos hoje em dia e a cada dia saem novos. Então, realmente, assim, não dá para você se prender a um tipo ou então chegar ali na loja e comprar uma coisa achando que está comprando um suplemento bom. E, assim, muitos suplementos para criança, eles têm sacarose. Então, assim, a gente tem que avaliar também, principalmente para criança com EB, que a gente tem essa preocupação por causa dos dentes, né? Então, se a gente puder dar um suplemento sem sacarose, é melhor ainda. Então, a gente tem que saber fazer essa escolha. Suplemento sem sacarose, com mais caloria em menor volume, porque às vezes a criança não consegue ingerir um grande volume. Ana, mas nunca fazer um suplemento sem orientação de um especialista, de um nutricionista ou de um médico. O correto é esse. Por quê? Porque, assim, a gente tem uma situação que a carência de vitamina, ela causa doença, mas o excesso também, de vitaminas e de minerais.
e a gente tem uma quantidade, uma tabela que nos guia de cada vitamina e de cada mineral, qual é a quantidade máxima que cada pessoa pode ingerir por faixa etária e por sexo. Então, assim, a gente tem que procurar seguir o que está ali. Sim. Porque você não sabe, são efeitos adversos de você estar fazendo uso por um tempo prolongado E de nunca, e algum nunca, suplemento. desculpa, Ana, e nunca tomar aquilo que você recebeu uma orientação, uma indicação, porque funcionou com o vizinho ou com o outro. Não é isso? Que é o que mais acontece, né? É o que mais Sim, acontece é acontece isso. muito. A gente Acontece. tem que a gente tem que estar fazendo a coisa específica para a gente. O ideal é que seja junto com a alimentação. Você tem que saber o que a criança alimenta e complementar a alimentação. Né? Porque em muitos casos, a depender do tipo de EB, o suplemento ele se torna o principal. A principal fonte de alimentação é o suplemento. Então, assim, se a gente Sim. conseguir não fazer isso, conseguir que a alimentação seja o Ah, eu tenho uma principal e que o pergunta. suplemento seja mesmo o suplemento, É isso aí, é minha o pergunta era ideal. essa. Então, suplemento é suplemento, não é comida, não é isso? A pessoa tem que se alimentar, tem que ter todo um aporte de nutrientes, variar o prato, texturas diferentes e suplementar. O correto é esse, né? Ainda por cima, porque é aquela situação que a gente falou no começo, a gente tem que esperar, querer os alimentos in natura, os minimamente Sim, processados. O suplemento, ele não é, sim, né? Ele é um alimento altamente industrializado. isso é para a vida. Mas que a gente sabe que as crianças com EB, elas precisam, né? A depender do tipo de EB, elas precisam. E aí a gente tem que manejar do caso individual, como a gente falou, né? Uns vão precisar de mais, outros vão precisar de menos. Ana, tá, a gente está Sim, 50 minutos falando, eu vou fazer dois bate-bolas com você. Tem algum alimento que dá coceira? Eu achei essa pergunta super interessante, ela apareceu também no Instagram. E algum alimento que seja mais cicatrizante? Você pode dizer isso? tá. Ó, alimento que dá coceira, eu não conheço, tá? A gente tem assim, lista de alimentos alergênicos. As Isso. crianças, as crianças que eu atendo, tem muito receio, os pais, com chocolate, tá? Ai, gente, tadinho de Mas, chocolate. mas a gente não tem comprovação científica. Então, assim, nada que tem comprovação, que não tem comprovação, eu não gosto de fazer. Só se a mãe falar assim, Ana Paula, eu já observei, realmente isso aqui está dando coceira. Então, aí então vamos tirar mesmo e vamos observar. E Então, o que que existem a as gente tem? alergias alimentares, né, Ana? Que é diferente do prurido da EB para as alergias alimentares. Isso é um outro capítulo, é uma outra live, é um, é um Agora, outro documento. a gente às vezes tem a criança que tem as duas situações, né? Eu tenho uma paciente com EB e que ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Tem criança com EB que tem doença celíaca. Então, assim, às vezes acontecem as duas coisas, e aí realmente a gente fica pouco difícil de você. Não, e pode acontecer, né, Ana? As pessoas às vezes ficam ligadas, vidradas nisso. Ah, tem EB, será que esse alimento aumenta a coceira por causa do EB? Não, é uma alergia. Né? Essa pessoa, essa criança com EB, ela pode ter alergia à proteína do leite ou a qualquer outro tipo de alimento. Não é isso? É isso Normal. mesmo. E É. cicatrizante, tem algum? Aí a gente pode pensar em peixes, né, que tem ômega 3, né, que são Legal. anti-inflamatórios, né? Então, que tá também no informativo. Sim. O atum, né? Cavala, que é um peixe que eu não Ah, conheço, mas que eu fui atrás de conhecer porque estava lá no informativo. É, o, esse rosinha que a gente adora, como é que é o salmão. nome? Salmão também. Então, assim, é lançar a mão dos peixes, que também não Sim. é muito hábito da gente, né? Se a gente Não. conseguir, a mãe conseguir 2 vezes por semana colocar peixe na alimentação da criança, é Na, muito na importante. verdade, para quem mora mais perto da praia, sim, mas para quem mora mais no interior, não tanto, né? Só No meu às caso vezes aqui, peixe de é lá, isso de mesmo. rio, de lago. A Janine colocou aqui uma coisa super importante que eu vou falar agora aqui. É fundamental não fazer restrição alimentar antes de comprovar intolerância ou alergia, não é isso? É claro, Você porque concorda? sim, você vai fazer a restrição
baseado em quê? Né? Sim. Você faz a restrição para fazer o diagnóstico, né? Porque muitas alergias você não tem um exame que você faz e que você sabe aquele exame, a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Você faz por exclusão, né? O Sim. diagnóstico. Então, aí você faz a exclusão para o diagnóstico, mas a pessoa excluir da alimentação é, Ouviu porque falar? porque ouviu falar e você pede de oferecer para a criança, às vezes, algum alimento que ela goste, Textura que ela vai gostar. nutrientes, tudo, né? E às vezes Sim. está todo mundo da família comendo e aquela pessoa não está comendo Não, porque é uma não suposta está alergia. apresentando para a criança, né? Essa parte que é tão fundamental de introdução. Ana, tá acabando daqui a 5 minutos, mas eu quero fazer mais duas considerações com você. A primeira, eu queria que você falasse rapidinho, se deixasse alguma mensagem. Não, eu vou fazer antes uma pergunta, mas a gente não vai Sim, responder ela toda, porque não vai dar tá, tempo. O que que você tá. acha da gastrostomia para pessoas com EB? Eu sou suspeita para falar, eu acho uma boa opção, Tá. tá? É, Quando deixa bem eu mandar indicada, um é beijo. uma excelente opção, né? É, Manda. dependendo das situações, é uma boa opção. Isso Deixa eu aí. mandar um beijo para Ana Luísa. Ana Luísa foi minha parceira para montar Sim, aí o esse informativo. informativo. Ela ficou com a parte toda de revisão, eu com a adaptação cultural, e foi um momento bom, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la. Não conheço pessoalmente, mas só de fazer esse informativo com ela, eu já gostei muito dela. E o Tá? Um beijo, informativo, eu não sei se você está assistindo aí, mas um beijo para ela, não, você. ela sempre tá, em todas. Assim, o informativo, gente, é sério. Leiam ele todo, releiam 200 vezes, né? Porque ele tá maravilhoso. Ele tem cardápio. Eu queria aquela introdução para mim quando eu comecei a introduzir alimentação para o meu filho. E eu queria que você deixasse assim a última mensagem. Se você tem, bom, tá todo mundo aqui pedindo a parte 2, hein? Já estão pedindo a parte 2, hein, Ana? Para Ah, que você. bom, que Você bom. topa fazer a parte 2? Claro, ai, com Ó, certeza. então vamos ter a parte 2 de nutrição. A gente vai falar sobre outros pontos, mas eu queria rapidinho que você deixasse uma mensagem final para essas pessoas com EB que estão assistindo e para a mãe. Você tem 1 minuto. Ó, então, a recomendação nessa hora agora de Covid fiquem em casa, sigam as recomendações, máximo de higiene com os alimentos e com as suas crianças, tá bom? Aproveita o momento para introduzir novos alimentos, preparar os alimentos em casa com as crianças, que a gente está trabalhando, não tem tempo, tá bom? E quem sabe a partir disso a gente consegue levar isso aí pro dia a dia depois que tudo voltar ao normal, tá? Texturas, Acho né, que Ana? Eu acho isso muito legal. Textura, cor. Gente, a comer live com a tá, criança a live tá acabando, junto. mas assim, num congresso que eu tive a oportunidade de epidermólise bolhosa, para mim, uma das palestras que foi mais enriquecedora, assim, que eu fiquei mais apaixonada, foi de um chefe. Foi de um chefe que ele era especialista em fazer comida para pessoas que tinham dificuldade de deglutição. Então, Ah, que assim, bom. não é, a vida dele era fazer isso de textura, de cor, de forma para poder levar isso. Então, aproveitem esse momento para inventar, né? É isso mesmo. É. Obrigada, tá, Rosalie? Ana, Adorei. eu Muito adorei bom. fazer essa live com você. Valeu super a pena a gente esperar esse informativo, né? Pronto para a gente poder ter aí muita informação para passar para a comunidade, para as pessoas com EB, né? Para os profissionais de saúde, eu vi que tem profissionais de saúde também vendo a live, tanto enfermeiro, médico como nutricionista. Que bom. Várias pessoas agradecendo e elogiando. E a gente vai para o parte 2. E, pessoal, a gente tá. Quinta-feira tem a próxima, que vai ser com a Mães da EB. E a gente vai fazer a próxima dos profissionais, então, de novo, uma parte 2 com a Ana, onde talvez a gente volte para falar mais sugestões, né, Ana? A gente pode voltar aí falando mais informativa, algumas sugestões de como fazer uma introdução ou de como variar essa alimentação que é tão importante para pessoas até mais velhas, né? A gente, quando é pequenininho, consegue variar, mas vai crescendo, vai perdendo já a É, criatividade, né? Vamos dizer é assim. verdade.
E falar, de repente, É. um pouquinho sobre a gastro. Vamos, com certeza. Gastrostomia. Eu Não é gosto muito do isso? assunto. É, a gente também. A gente quer mudar esse preconceito em relação à gastrostomia que, por vezes, salva vidas, Sim, né? tá bom, Gente, obrigada. obrigada a você, Ana. Vai acabar 20 segundinhos. Para quem não pode assistir essa live ao vivo, ela vai para o IGTV, vai para o canal do YouTube. A Ana Carolina tá aí, ó. Manda um oi para ela de Oi, Brasília, Ana. oi, Um Ana. beijo para Adoro a Ana você. também. É, vai estar lá no canal do YouTube e a gente se vê na quinta-feira. Um beijo para todo mundo. Tá, Até. obrigada, viu, gente?